Bora lá começar então a revisão aqui. Tem muita coisa para falar aqui hoje, muita coisa. Começando pelo dólar, lembrando hoje dia 26/9. Dólar, nós temos aqui um gap de alta. Rompeu máxima do dia anterior mais uma vez, tá? Mais uma vez esse movimento de alta acontecendo. A gente pode já prever essa situação, porque quando o candle do dia anterior fecha muito próximo da máxima do dia, o dia seguinte tende a continuar o movimento. E aí, mais um dia se confirmando, eu acho que é a quarta vez seguida isso. Primeiro candle, um candle completamente de indecisão, tá? E aí, eu não via nessa hora média de 9, nem 20, nem 50 relevante, só 80. Só que aí a 80 já foi testada direto, nesse candle 4 aqui. Fez um pullback de price action, mas não é gatilho de médias, médias ainda sem tendência. Caiu de forma esticada e chegou lá na região da média 200. Se eu jogar aqui para baixo, já tinha rompido todos os níveis de projeção. Cravou exatamente média de 200, deixa eu ver se bate com o nível de variação. Não. Tinha apenas a média de 200 aqui, e aí pelo jeito como reagiu a média de 200 com o candle já defesa rápida, a gente vê que ela está ainda forte. Então, desde esse dia aqui, média 200 segurando o movimento. Mais uma vez sendo testada. Mas ainda nada a ser feito. Pensar aqui em reversão, não preenche critérios para reversão, porque eu preciso de mais confluências aqui. Eu sei que é uma região de troca de polaridade, média 200, mas e o gatilho? Se for considerar isso aqui, não tem risco retorno para 9. Então, reversão não é, por mais que o LS estivesse ativo. Subiu de forma esticada. Cruzou as médias de novo, porque se cruzou para baixo com facilidade, se voltar, não vai respeitar elas. E aí chegou nessa região desse topo aqui, nada a ser feito também, e as médias sem tendência. E aí, se eu considerar dessa última pernada de alto, 61 respeitou e jogou o preço para cima. 40 não é gatilho, nós não temos ainda uma boa tendência das médias, está na cara aqui de uma região de resistência importante. Só que chega próximo do topo de novo, faz um pullback como se fosse de pré, mas longe das médias, a gente não entra aqui. Começou a derivar, e aí que vem a questão, que eu acho que o Eduardo estava comigo na hora. Fez um pullback na média 9, em região aqui como se fosse de pré, e deu esse candle 52. Meu dedo tava coçando para entrar no 52 aqui. Só que na hora que se formou, eu tava vendo que tava um pouco longe da média 20, queria mais ela aproximada. E aí, bate de novo na média 9 e dá esse candle. Aí meu dedo coçando de novo. Meu Deus, será que é pullback de novo da 9? 20 mais próxima? Aí eu acho que foi o Wagner que comentou, virou e falou assim, mas por que vai entrar aí se tá testando muito a média 9 e não tá jogando pra cima? E realmente, né? Se a gente colocasse exatamente aqui, ou um tick acima, talvez nem teria pego. E aí, se tivesse entrado, teria tomado stop, né? Fez pullback na 20, gatilho falso de compra, a gente não entra. 9 cruzou a 20 para baixo, sem gatilho aqui de venda, cruzou para cima. Então, 9 e 20 já começa a ficar sem tendência. Testou o topo, falhando em renovar topo. E aí vem a coisa interessante. Veio de forma bem esticada o movimento dessa queda, 3 candles fortes, anulando boa parte do movimento aqui. Então, teve um movimento bem interessante. Se eu considerar a retração do dia, cravou o primeiro nível de retração e também essa região de troca de polaridade aqui, ó, é um caixote. Bateu, reagiu forte. A gente pode considerar a média 50 começando a criar tendência? A média 50 até pode, 80 ainda não. Então tinha confluência aqui. Foi a reação, jogou para cima. Testou o topo, mas antes de testar o topo, a gente poderia esperar aqui um pullback para pensar numa pré. E aí, de repente, tem esse 87. O 87, se a gente for olhar a situação apenas do dia, assim, dessa última pernada, era possivelmente um gatilho aqui de uma pré-tendência, reação das 50 com retração, junto com troca de polaridade, e ocorre de continuidade aqui, só que, contudo, porém, entretanto, nós tínhamos, infelizmente, a LT, deixa eu tirar essa LT aqui, do alargamento, bem aqui, próximo. Então, a gente estava em região da LT do topo que não estava conseguindo romper. Testou no primeiro dia, no primeiro candle, testou aqui, não rompeu nenhum, não rompeu, por que vai romper agora? Então, seria um risco, e se entrasse, deveria ter praticamente saída no 1 para 1, e olha lá. O risco é muito grande. E aí teria pago 1 para 1, mas só isso também. E voltou, e obviamente 9 e 20 já não estavam bem em tendência, que foi reação dessa 50 com retração em troca de polaridade. Se voltasse, não ia respeitar 9 e 20, como não respeitou, e novamente a LT acabou sendo cravada ali. E aí fechou o preço novamente na região da LT. E novamente, mais um dia, só que dessa vez não tanto,
o preço fecha próximo da máxima do dia. E aí, estamos próximo na região de R$ 5. Se a gente for considerar o movimento do dólar, nem subiu tanto assim quanto o índice caiu. Então, da abertura, que foi nessa região aqui, com aqui, praticamente, da máxima, da abertura a fechamento, foram apenas 13 pontos quase, sabe? Então, é complicado aqui, já em relação ao dólar. Já em relação ao índice aqui, a gente vê, né, do dia anterior, estava como se fosse caindo em canal, se eu considerasse, deixa eu ver se eu tenho um layout aqui, esse aqui, estava no meio de canal, e eu comentei que o final do pregão de ontem fechou rompendo a 200, mas poderia ser rompimento falso, até porque estava próximo da LT. E acabou realmente confirmando esse rompimento falso. Primeiro candle, um candle de indecisão, tem muita sombra, mas acabou cruzando todas as médias para baixo. Eu vejo como um gap aqui de baixa, um gap de exaustão também pelo movimento de alta aqui. E aí caiu de forma esticada e teve esse candle 4, que a gente pode pensar, né, na reversão agressiva, tem algumas confluências aqui. Eu posso pegar a projeção desse topo, projeção desse topo com esse último fundo aqui, era a região de primeiro alvo. Posso, deixa eu ver se tem confluência de, não tinha confluência de variação, porém tinha uma LT passando aqui, cadê? A LT daqui, dessa região desses fundos aqui, bem próxima à LT do canal, então. E aí, voltando pra cá, formou um PFR, interessante, não sei como que estava o fluxo na hora, não cheguei nessa hora aqui. Um PFR passível de compra, o risco retorno para 1 tinha, só que infelizmente acabou dando stop nesse candle 10, que possivelmente muita gente teria comprado, porque esse candle aqui mostra um pouco de atuação de ordem de stop de algumas pessoas. E aí eu fico andando de lado, até chegar à média de 9, e daí esse candle 18. O candle 18 bem próximo da média de 20. Pode ser uma entrada? Bonito é. Vamos medir o stop? Stop já de 300 pontos. Vamos medir que risco retorno? Se a gente colocar aqui desse 1 ao 4, até tinha lá embaixo. Outra coisa que eu precisava olhar, meio 1% já tinha sido testado. Aqui, candle falso de venda sem RR para o fundo macro relevante. Juros estavam bem fortes na alta. Era esse fundo aqui, ó. Este fundo aqui, que eu estou começando a marcar exatamente aqui, e o 18 estava na cara desse fundo, tanto é que o 19 cravou essa linha que eu tinha marcado, que era essa linha dos 60 minutos, exatamente na mínima desse candle aqui, ó, na mínima. E aí é uma região importante de troca de polaridade desde aqui de trás, e tocou e não tinha risco retorno para essa região, infelizmente. Stop estava um pouco caro também. E aí o preço, não chegou a pagar 1 para 1 de primeira, teria voltado e teria estopado se a pessoa deixou stop no 17. E aí aqui a gente já vê uma quebra das médias, nada a ser feito. Volta, quebrou as médias de novo, 27 não é gatilho, aqui a gente começa a ver aqui a questão de como se fosse um canalzinho aqui, deriva nesse caso. E aí volta, testa exatamente essa região aqui, que era quase o primeiro alvo, né, dessa projeção do 1 ao 4. LT respeitando de novo. E aí o preço, nada ainda a ser feito, simplesmente volta para cima, quase que cruza a média aqui, 9,20. Quebra as médias de novo, desce para baixo, tem o 45, não é gatilho, tá em canal, média sem tendência ainda. Não rompe fundo, testa de novo, não rompe fundo, não rompe fundo. 60 gatilho. Se eu olhasse esse movimento recente aqui, e não visse o que está acontecendo atrás, meu dedo ia coçar, mas ia coçar demais. Mas se eu olhar o macro, basicamente é canal 9,20 praticamente toda hora quebrando, dificuldade de cair, mas óbvio que tinha mais força realmente do dia para queda, mas não tava aquela tendência maravilhosa de só zigue-zague, zigue-zague. Não, testando toda hora a média de 9 e 20. E se a 50 tivesse mais próxima aqui, a 50 reagisse, né, e fosse reação dela, até poderia considerar, mas a 50 estava longe, então não é candle gatilho, tá? E aí uma coisa que eu esqueci de citar, essa reversão aqui, qual que era o risco dessa reversão? Tinha bastante liquidez nela, aqui nessa região de baixo, porque nós estávamos operando, deixa eu marcar uma linha para coincidir exatamente onde que era a reversão.
tinha aqui a linha, colocar os 60 minutos para tentar visualizar melhor o que eu tô falando. Era o fundo aqui desse dia que chegou a testar quase o fundo macro. Então tinha liquidez aqui para baixo. Era esse risco de muita gente posicionar a compra numa região que já tem muita ordem de stop. E aí acabou que aconteceu isso. Aqui tem muita ordem de stop. E aí o preço foi caindo, 60 então não é gatilho, caiu de forma esticada. Fez um pullback aqui de price action, como se fosse de price action. Como se fosse aqui região de price action. E aí deu esse candle aqui, ó, 64. 64 é um candle feio, não está próximo das médias. Se estivesse próximo das médias, se fosse bonito, poderia ser um gatilho aqui, tá? O 64. E aí cai afastado da média de 9. Nós temos aqui o 69, que é um inside, péssimo candle gatilho para reversão, sem risco retorno para a média de 9. E aí faz mais um pullback nas médias, mais um pullback aqui agora agressivo, então aqui embaixo sem critérios para reversão. E essa região aqui, tá? Cravou 1,5 de baixa, 1,5 de baixa, região forte, essa região aqui. E aí também cravou 100% da primeira pernada sua jogada daqui para cá, era região de 100%, então tinha muita confluência aqui. Mas o preço acabou renovando o fundo, até porque quanto mais confluência tinha, mais liquidez ainda tinha para o preço cair. E chegou nessa região aqui desse fundo com candle de exaustão, LS ativo, mas sem reversão. O back agressivo, gatilhos todos falsos de venda, principalmente esse 87. Para que eu vou entrar na venda se demorou uma eternidade para cair, as médias de 9,20 muito próxima aqui testada. Não é candle gatilho na minha visão. Renovou fundo de novo. E aí que vem a questão. Aqui, pela ancoragem das médias, está muito bonito do que o dia todo, só no final do pregão. Porque se a gente for olhar, criou uma nova tendência. Não estou falando nada de risco retorno por enquanto. Fez o back desse último topo, esse último fundo. Esse gatilho aqui, o primeiro falso, né, longe da 20, a gente não entra. De repente dá o quê? Quase um 2, 3 de venda, ancorado, próximo da 20 aqui, gatilho 98. E aí, esse aqui, infelizmente, 104 esticado. Mas era o fim do pregão, né? Era o fim do pregão, mas o 104, o 98 poderia ser. Mas, infelizmente, aqui é o fim do pregão. Então, ainda estava em canal, tinha um risco do canal ainda, está respeitando a LT como realmente respeitou. E aí, infelizmente, mas olha que bonito esse tipo de pullback. Criou uma nova tendência, fez pullback desse último fundo. E deu o gatilhozinho, porém, fim do pregão, se olhar nível de variação, tinha espaço ainda. E exatamente o último candle do dia, cravou 2% de baixa aqui. Também cravou 161 dessa projeção, se eu estiver enganada. Cravou 161. E fim do pregão. E aí, basicamente, possível gatilho muito arriscado que eu vi no dia foi este aqui. Porque tinha liquidez aqui embaixo, e se a gente entra numa compra em região de liquidez, isso aqui pode ser apenas um chamado para atrair varejo. Por que que hoje caiu tanto o índice? Olha que o tanto que eu falo é de variação, porque não foi aquela super tendência. Super tendência deveria ter as médias bem alinhadas e o movimento bem esticado. A gente não vê em relação a 9 a 20 isso. O que que a gente viu aqui hoje? Deixa eu compartilhar minha outra tela. Olha só, o fluxo. Hoje não estava aquele fluxo maravilhoso de analisar. Se eu olhasse a XP, e aí o BS, que há alguns dias estava usando elas como referência, em vários movimentos a XP ficava como se fosse o canal, né? O canal que a gente tem na análise técnica. E aí a UBS não estava, às vezes, seguindo o movimento da XP. Então não era aquele movimento parceria toda forte. Então o fluxo não estava muito fácil de analisar. Apesar que foi um dia bem forte de tendência de queda, mas tinha já motivos antes do pregão para isso acontecer. A gente tinha aqui, voltando para o que aconteceu, antes do pregão abrir, nós tínhamos todos os índices praticamente em queda, principalmente os asiáticos, mas os europeus também estavam, todos. E aí nós tínhamos o minério de ferro caindo, que tende a puxar a Vale, tá? E o petróleo Brent, eu não sei como que estava na hora, mas fechou até positivo, mas pouco importa aqui agora. E aí, quando o pregão abriu, né, o movimento já acabou precificando um movimento forte lá fora, ainda reflexo das questões de juros, petróleo não para de subir, inflação e tudo mais. E ao longo do dia, é aquela questão,
quanto mais os juros estiverem em alta, se passar de 1%, não caçar compras, porque juros muito elevados é bolsa para baixo e dólar para cima. E os juros hoje, tinha um bom tempo que eu não via isso. Chegou alguns aqui a mais de 2,5%. E isso não é normal, não dá para pensar em compra nessa situação. E aí o que eles estão precificando aqui, nessa curva aqui? Eles estão precificando, o investidor, né, ele pensa a longo prazo, é inteligente, né? Então o povo fala, nossa, a Selic caiu, a bolsa deveria subir. Não, mas isso já está precificado já tem um tempo. A situação agora é o longo prazo. E aí até 2025 eles estão precificando uma queda dos juros. Só que depois de 25 eles estão precificando um aumento de juros. E o pior é que agora a longo prazo, que é daqui a 10 anos, eles estão precificando muito os juros para cima. O que será que eles estão, talvez, precificando tanto assim? O que pode acontecer? Reflexo dos Estados Unidos? Pode ser. Então, juros muito fortes para cima, puxa bolsa para baixo. É uma correlação inversa, uma para cima, outra para baixo. Primeira coisa que eu precisava ressaltar, dos juros altos, também ressaltei dos índices asiáticos e europeus em queda. O que então lá fora estava vermelho, então a gente já poderia ter o viés aqui também seria queda. Em relação ao minério de ferro aqui, commodity que tende a puxar a Vale, a gente teve mais um dia de queda aqui. E ainda reflexo da questão da China. Como eu disse ontem, o minério de ferro tem correlação direta com a China e o petróleo já é com o mundo todo. E aqui o caso da Evergrande, sei lá como é que fala, tá ainda afetando. Infelizmente é uma crise imobiliária muito preocupante. E aí está jogando o minério de ferro para baixo, o que tende a puxar a Vale. Então por isso que a gente hoje teve a Vale 1,55 de queda, continuando, seguindo o movimento do minério de ferro e tende a cair talvez até mais, tá? Porque acionou aqui agora um topo duplo aqui de reversão. Já o petróleo teve uma alta hoje, só que aqui a gente não teve a Petrobras subindo. Começou com um movimento de baixa, a gente vê pela sombra aqui, e só no fim do dia virou para cima. Petrobras foi uma das que mais puxou, e a gente pode ter uma justificativa também gráfica, porque eu falei que lá no semanal da Petro, a gente tem um movimento aqui super esticado, não é mais recomendação de compra, agora está formando um 2, 3 de venda lá em região de topo. E se eu marcar aqui desse último pivô, é região de 100% cravado, olha que belezinha. Então, graficamente, é movimento de baixa da Petro. Outra coisa também, porque que o dólar sobe, né? Não para de subir. Olha isso. O DXY não para de subir. Se eu olhar o semanal, olha que absurdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. 11 semanas consecutivas, quase 3 meses praticamente que não para de subir. E aí, mais um reflexo da gente não conseguir ter o dólar em queda aqui, porque lá fora não tá. E isso aqui é o dólar diante de várias cestas de moedas, euro, iene e tudo mais. Então, lá fora não para de subir. Agora o problema também, o S&P hoje também caiu. O pior é que o semanal fez um topo duplo, ferrou, e o diário, confirmando aqui, eu comentei, ombro, cabeça, ombro. Aí eu disse ontem que isso aqui poderia ser muito bem um respiro para romper essa região desse fundo, acabou acontecendo. E aí lá fora caiu 1,50 e pouco, puxado por questões também que renda fixa lá se torna mais atrativa que renda variável. E aí a gente vê o movimento aqui confirmando um oco. Para piorar, vamos ver, EWZ com IBOV dolarizado, está em região de linha do pescoço. Ferrou. Oco também aqui de reversão. E o VIX, que eu esqueci até de notar aqui, mais um dia que passou de 10%. Teve esse dia aqui também que chegou a passar mais de 10%. E aí, se o índice do medo está alto, tem aversão ao risco. Dólar para cima no mundo todo e os índices para baixo. Mais um dia se confirmando isso. Outra coisa que eu preciso ressaltar em relação ao gráfico, vamos começar aqui pelo IBOV. Infelizmente, eu comentei, né, dias atrás, análise semanal também falei, que tem um alargamento. E olha onde que o IBOV já está chegando. Praticamente no piscar de olhos, o IBOV já está chegando próximo da LT inferior. E não só isso, mas tem essa outra LT aqui do alargamento maior. E aí tem ali embaixo. E não só isso, tá rompendo agora, confirmou o rompimento desse canal de alta. Mas eu vou deixar aqui para lembrar, para depois talvez alguma coisa no futuro ser importante. Para piorar, ombro, cabeça, ombro igual a IWZ.
com a linha do pescoço inclinada. Inclinada aqui. E aí o índice futuro, ele não está formando um alargamento. Já o índice futuro aqui, a gente já tem uma lateralidade, que ontem fez um candle como se fosse o respiro e hoje acabou pegando a liquidez toda. Liquidez toda aqui pegou, que era uma região que eu comentei que poderia talvez segurar. E aí o semanal, infelizmente, a gente vai ver o rompimento da média 20, quer ver? Olha lá, média 20 rompida. Eu disse assim na análise semanal, cuidado, se a média 20 for rompida, esse caixote aqui também for, a gente vai ver uma correção, uma força maior, tá? E aí, se eu olhar aqui pelo candle, né? Agora vem a questão do smart money, para quem não sabe. Reparem os últimos candles aqui, que interessante. A gente teve um vácuo nesse candle, por quê? Para quem nunca estudou isso, eles usam como se fosse Fair Value Gap. Fair Value Gap, acho que uma coisa assim, FVG. Isso, eu sempre confundo FGV, de Getúlio Vargas. Aqui, a gente tem o fechamento aqui, a gente tem a abertura máxima aqui. Aí o seguinte, ele teve aproximação. Aqui também a mínima chegou a pegar, mas olha que interessante em relação a este candle aqui. A ideia, né, é que o fechamento ele esteja mais próximo da abertura desse outro que vai acontecer. E a gente tem um vácuo, é como se fosse um gap de candle aqui no meio. E essa região se torna interessante para ser testada, porque antes aqui, esse fechamento testou esse candle depois. Este candle aqui chegou a testar essa região desse outro candle. Só que teve um gap entre este com este aqui. Então, é a questão do FVG, Fair Value Gap. Então, é uma região que eu acho que até o Fábio estava comentando que se torna interessante de ser testada. E aí, o máximo que é interessante para chegar, como se fosse fechamento de gap, é a máxima desse candle aqui. Então, se tornou uma região interessante agora para ser uma possível trava. Vamos achar outras confluências, além do Smart Money, que eu não gosto muito de adotar? Vamos traçar a retração. Olha que interessante, primeiro nível coincidindo. Nossa, coincidência, será coincidência? Então, primeiro nível aqui coincidindo com o que eu já falei agora. Região, agora a próxima região de possível bloqueio. Dessa forma, o que eu vou precisar fazer? Eu vou deixar marcado essa retração no meu gráfico oficial. Vou reduzir o tempo gráfico agora, vou tirar esse canal aqui, mas por enquanto eu vou explicar uma coisa desse canal. Essa marcação aqui não me importa, tá bem longe agora. Tem a CLT que é do alargamento ainda lá embaixo. Essa região que foi rompida hoje, mas pode ser um rompimento falso, eu vou falar por quê. E esse primeiro nível de retração está bem próximo. Ah, média 200 é relevante? Não, média 200 está praticamente cruzando para cima e para baixo. Não vejo relevante, mas vai ter retração na região dela. O canal aqui, por que eu vou ainda considerar? Expliquei ontem na aula, né? Para quem viu a aula ontem da quarta turma, eu falei que quando o canal assim está íngreme, né? No caso aqui, por exemplo, está bem íngreme. E tem esses rompimentos aqui, às vezes pode ser a exaustão para depois voltar a subir, porque esse tipo de figura é uma figura de reversão. E vamos analisar a questão de liquidez. Acabou a liquidez desse ponto. Eles pegaram a liquidez. Onde tem mais liquidez aqui próximo? Próximo dos últimos dias não tem. Se quiser a longo prazo, tem dessa região aqui, desse caixote, dessa região aqui desse fundo desse caixote. É uma região interessante. Mas e para cima? Tem essa aqui agora, ó. Se quiser jogar o preço lá para cima, é essa região de liquidez. E a visão de alta do longo prazo, que é do mensal, não ainda quebrou, tá? Só ainda, eu digo no sentido aqui da retração, porque o movimento ainda de alta no mensal tá muito forte. Porém, eu falei assim, cuidado com o rompimento desse padrão, a confirmação do padrão 1, 2, 3. Se romper a mínima desse candle, que hoje aconteceu isso, nós vamos ver uma correção mais forte, que foi o que aconteceu. Se eu pegar da mínima até aqui, quase 900 pontos. Então, o mensal está querendo fechar um candle de confirmação do padrão 1, 2, 3. Os 5 minutos aqui, então, olhando pelo 60, que veio, teve, né, um rompimento do canal aqui um pouco esticado. Olhando pelo 5, esse canal, deixa eu ver se eu vou considerar. Tá ruim. Vou deixar só esse LT superior aqui.
E aí, o canal de hoje praticamente que tá bem íngreme, né? A gente pode ver como que o canal hoje tá esticado. É este canal aqui que eu tenho marcado. E esse tipo de situação não é interessante em uma queda ainda saudável. Então, tá próximo de canal de Keltner, o canal de Keltner tá inclinado para baixo. Uma correção deve acontecer a qualquer momento. E aí, talvez, eu acho que se for para corrigir, uma região interessante para travar seria esse nível de retração. Se não quiser chegar aqui, porque estaria bem esticado, pode já começar a corrigir direto aqui. Para pensar em vendas amanhã, eu, a depender do tipo de gap, eu não vejo vendas mais aqui nessa região. Vamos supor que abra aqui. Eu não vejo vendas, porque vai estar em canal ainda. E operar canal uma hora vai romper. Não vejo vendas saudável. E pensando em ancoragem das médias, tem a 9, 20 aqui, canal de Keltner. Então já venda já fica complicado. Mas por exemplo, posso pensar em venda se subir muito esticado? Posso. Aí se eu pensar em confluência, caçar confluência, aí sim, venda para cima, pode, contra a tendência. Compras. Compras caso abra com gap de novo, que mais uma vez o índice está fechando próximo da mínima do dia. Então parece que a força vendedora ainda não acabou. E aí, se abrir aqui, eu posso pensar em compras, por exemplo, se cair muito esticado e chegar próximo dessa região que eu falei, com outras confluências, canal de Keltner, posso pensar, caso saia desse canal de forma exaustiva, tipo assim, tem a LT aqui, já abre caindo reto, posso pensar em compra. Porque não tem muita liquidez aqui embaixo, tá bem longe a próxima liquidez. Posso pensar. E aí, compras com ancoragem das médias, eu posso pensar desde que a 9 passe para cima da 20, comece a ancorar para cima, a gente pode pensar em compra, porém, a gente vai ter 50 já muito próximo, 80 também, tá? Então tem que mensurar risco-retorno para elas, porque sim, elas estão muito relevantes, porque praticamente no dia de hoje não foram testadas. E aquele gap que o Francis ama pode acontecer amanhã, mas tem que torcer muito, porque fechou aqui em tendência. A gente tem que esperar o gap abrir aqui em cima. Se acontecer, o movimento fica favorável, né, para ancorar com a visão que eu tive aqui de acabar a liquidez e voltar a subir. Só que eu acho que vai ser um pouco difícil para abrir acima da média 80, só se tudo tiver lá fora positivo, tá? Já em relação ao dólar no macro, relembrando o mensal, o dólar não rompeu a máxima de agosto para confirmar um 2,3, mas o índice já rompeu para confirmar um 2,3 de venda. Está no, como é que fala, o canalzinho semanal, né? Respeitou o canal, linha azul, e tá buscando talvez a extremidade superior. Está formando como se fosse um fundo duplo de continuidade, que era esse movimento aqui. Pode ser, fica bem interessante, porque esse topo aqui é R$5, e R$5 não tá conseguindo mais reagir para jogar para baixo. E na visão macro tem ainda espaço para subir, tá? Espaço para subir. E aí, cuidado com esse topozinho aqui, cheio de liquidez. Aqui vai dar um impulso interessante. Já, deixa eu ver se eu tenho marcado agora em relação ao diário. O diário coincide com essa região aqui, mas lembrando, tá subindo de forma esticada. Eu preciso do diário fazer uma correção, um respiro antes de romper. Seria interessante. E se não der, eu posso ainda pensar em compras no micro? Aí vai ficar complicado, porque se voltar para os 5 minutos, olha como é que tá subindo. Literalmente esticado. E para piorar, formando agora um alargamento. Um alargamento respeitando a LT superior. Então, pensar em compras aqui agora, olhando as médias, né? Olha como que tá subindo. Tá subindo, assim, bem difícil. Tá subindo, mas tá subindo de forma difícil. Hoje, principalmente. Hoje já começou a agarrar. Ontem já não tava agarrando tanto. Antes de ontem, agarrou no início. Aqui nesse dia 21, não tanto, mas hoje agarrou feio. Agarrou feio aqui. Talvez já pode ser uma região de trava de novo. Mas lembrando, essa região, considerando essa máxima aqui, é a região de liquidez que nós temos. R$5 aqui. Mas no diário não dá para confiar em rompimentos assim tão esticados, porque tem a 200 aqui na frente. Olha essa 200 do diário passando para dar um oi. Então, respiro e depois aí sim pegar impulsão. Então, o 60 a gente vê que está subindo como se fosse em deriva. O IFR tá ok, deixa eu ver o do índice. Do índice vai acionar o setup amanhã, olha como é que tá esticado. Atenção aí, hein? Setup amanhã, vamos analisar se vai dar certo. Mais um dia para analisar. Eu acho que é aqui o índice, hein?
Presta atenção, galerinha. Olha só, o índice, mais um motivo para não pensar em vendas, mais um motivo para não pensar em vendas nas primeiras horas do dia de amanhã, com o setup do IFR aqui, tá muito esticado. Olha esse dia de hoje como que fechou de forma esticada. Tomar cuidado com isso aqui. Mais um motivo para pensar em possível trava aqui. Projeção desse topo com esse fundo se marcar 161 daqui, tá? 161, setup do IFR, então atenção amanhã para abertura, hein? Vou chegar até antes aqui do programa abrir, porque desse jeito aqui fica bem interessante pensar no setup do IFR para a gente analisar. Então, no dólar já não deu, mas no índice, nossa, o índice tá esticadaço, só para analisar, tá? Porque eu vou ensinar os detalhes desse setup aqui nessa nova turma. Então fiquem só observando, porque talvez pode dar uns pontinhos bem interessantes já na abertura pra gente analisar e testar no simulador, se vocês quiserem. Então é isso, do índice dólar, é isso que eu tinha que ressaltar hoje. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?